Mais uma vez nós estamos aqui no Mercado Público de Itajaí com o Fernando, vice-presidente do Sindip. Fernando, depois de uma semana tumultuada, greve não dá para dizer, foi uma paralisação. E muita gente contrário a essa paralisação, com argumentos às vezes sem pé e sem cabeça. A reunião foi feita no dia 8, lá em Brasília. Pós-paralisação, o que é que o setor pesqueiro pode esperar da 445? Na minha opinião, Gaúcho, a guerra está começando. Foi criado um grupo de trabalho, vamos ver o que conseguimos com esse grupo de trabalho, mas eu creio que em relação aos elasmos brancos vai ser muito difícil conseguir algum retrocesso por parte do MMA para que se permita trabalhar dentro de taxas de tolerância, que seria o ideal, inclusive para a conservação do recurso. Porque quando uma embarcação trabalha tendo que dispensar, tendo que descartar todo o recurso, ela continua trabalhando no local e vai descartando, jogando o peixe que é o bycatch morto fora. Quando existe uma taxa de tolerância, o mestre dá um lance, dá dois, está vendo que está chegando perto da sua taxa de tolerância, ele vai procurar o alvo dele em outro lugar para evitar de ter que jogar peixe fora ali. Pelo menos os mestres que são conscientes, né? E acredito que são muitos que estão nessa situação. O Ministério do Meio Ambiente mostrou estas pesquisas. Como é que esse subgrupo, que agora o setor faz parte, vai interagir com o grupo Master, então? Bom, na reunião que houve com os três ministérios que aconteceu em Brasília, o Ministério do Meio Ambiente fez uma apresentação, a meu ver, infantil e falaciosa. Eles colocaram lá que haviam 6 ou 8 espécies só que estavam proibidas. Na verdade, existe algo confuso nessa portaria, porque a portaria coloca 3 classificações da IUCN como espécie ameaçada. Espécie ameaçada está dentro da lei de crime ambiental. Agora, dentro da portaria, a ministra ou o grupo dela criou uma possibilidade que os vulneráveis poderão ser, se convidados pelo MMA, feitos planos de manejo para que sejam explorados. É confuso. A partir do momento que virou ameaçado, cai dentro daquela lei e acabou. É R$5.000 por unidade, cadeia, etc. Outra confusão que vai ser como fiscalizar isso em julho em diante, porque a equipe do IBAMA não é treinada para isso. Não é todo mundo que sabe identificar cientificamente todas as espécies. É muito confuso isso. Muito confuso. Bom, mas o mais grave de tudo é que você entra no site do MMA e você encontra justificativas absurdas. Você não encontra a avaliação de estoque das espécies. Ou seja, foram feitas tantas vistorias, CPUE foi tal, os desembarques da mesma época foram tal, e foram feitos os cálculos confrontando desembarques, vistorias, idade, que são os dados fundamentais. A idade do estoque, como é que está, se ele é muito juvenil, se ele é adulto, quantos indivíduos adultos existem, o monitoramento de desembarques e o resultado das vistorias cientificamente projetadas para se fazer. Isso daí é o sistema de avaliação de estoque feito moderno na Noruega, nos Estados Unidos, no Canadá. Isso não é assim que trabalha essa ONG, com o qual o ICMBio, inclusive, se filiou e foi aceito no final do ano passado, tá? Esses critérios da ONG e o CN, eles são sobre a maior possível ameaça de risco de extinção, a maior possível risco de extinção possível, todos nós estamos sujeitos. Se o pessoal apertar os botões de bomba atômica aí, nós todos estamos extintos. Dentro do site do MMA não existem as fichas de avaliação, não estão disponibilizadas quais os cientistas fizeram e como foi feito. E a metodologia que foi feita, isso não está. Existem umas justificativas aqui. A Dasiates é uma raia que tem lá na boca do Rio Pará. Pesca industrial dirigida, a espécie foi iniciada no Pará em 2002, 2003.
está sendo exportada a países europeus, etc. Não há estimativas de tamanho populacional. Está escrito na justificativa isso, senhores telespectadores. Não há estimativa do tamanho populacional. E o que eles colocam aqui embaixo? Suspeita-se, olha a palavra, telespectadores, suspeita-se que com a pressão de pesca industrial dirigida, somada ao esforço de pesca artesanal e capturas incidentais dos arrastos camaroeiros, esta espécie sofrerá uma redução populacional futura de pelo menos 30%, o que não leva à extinção, uma redução de 30%, ao longo de 3 gerações. Por estas razões, a espécie foi categorizada como vulnerável, e vulnerável já está sujeita à Lei de Crimes Ambientais Nacionais. É absurdo, senhores, isso é ciência de ponta de chuteira. Se esse time aqui do CEPSU tivesse em campo contra a Alemanha, nós não teríamos perdido aquele jogo. O negócio é complicado. Fernando, depois da reunião, eu tenho, mais uma vez eu digo, estou contando até 10 para não... Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, é um setor industrial, é toda uma corrente produtiva sendo colocada na berlinda. Por isso, são e-mails enviados, são matérias nos jornais absurdas, com justificativas bobas, e sem levar a lugar nenhum. A pergunta é, tudo bem, a exploração, vamos a partir desse princípio. A exploração e os animaizinhos estão em extinção porque foi feita a pesquisa séria. Vamos partir deste princípio. O setor já está estabelecido, não se pode proibir. O setor já tem uma gama da sociedade dependendo desse setor. E não é um número desprezível. Você come peixe? Já comeu peixe algum dia? É conivente, então, com isso. Se essas pesquisas fossem sérias, a Isabela Teixeira, se comeu um peixinho, ela é conivente também com isso. Se partindo do princípio que a pesquisa fosse séria. O fato é, como vai se resolver? Aí eu te pergunto, o MMA quis proibir. O CEPSU quis proibir, CMBio quis proibir, os ambientalistas de plantão simplesmente vão proibir e está acabado, sem ver, sem olhar para trás e ver o reflexo que isso daria na economia de um setor inteiro. Qual a proposta do setor pesqueiro para que essas espécies, então, ditas proibidas, ditas em extinção, perdão, qual a proposta para solucionar? Porque alguém vai ter que vir com uma proposta daqui, alguém vai ter que ir com uma proposta de lá, senão a greve vai ter que voltar e vai ser um Deus nos acuda. Senão, greve não, a paralisação. Alguma coisa vai ter que ser feita. Porque num blog que eu participei, eu me coloquei na posição de armador de pesca e disse, sou pai de família, tenho meu barco, trabalho há 20 anos nesse setor. O que eu faço? Vendo meu barco? O cara simplesmente respondeu, vende, está acabado e vai fazer outra coisa. Qual a proposta do setor pesqueiro? Bom, que se conheça, ali confessava não saber o tamanho populacional, tem que haver uma estimativa. Isso é feito por avaliação de estoque. A avaliação de estoque é um processo científico onde todos os dados são compilados. Os dados, especialmente das vistorias de abundância, do monitoramento das descargas e do Estado, através desse monitoramento das descargas, se faz um levantamento da idade populacional desse estoque, que é importantíssimo também. E a partir daí, com vários cálculos, eu não sou cientista, eu fugi do colégio, mas são feitos vários cálculos, depois conferido por uma outra junta, certo? De cientistas também, isso é assim que se faz em país sério. E se chegar a uma estimativa, porque perfeito nunca vai ser, mas uma estimativa da população que existe. Ali naquela ficha já se confessava, o próprio Ministério do Meio Ambiente confessa ali que não conhece o tamanho da população. Amadorismo na pesquisa. Como é que vai proibir? Eu já chamo de ciência de ponta de chuteira, tá? É chute.
É chute. Mas tem aqui mais uma dessas fichinhas de justificativa, e um senhor aqui está revoltado do Rio Grande do Norte em relação a uma espécie chamada sirigado. Vê só o que esses homens escreveram na justificativa. Estimativas de censo visual subaquático mostram abundâncias baixas ao longo da costa brasileira. O cara mergulhou. Aí, o comentário desse senhor aqui. Como fizeram isso? Saíram mergulhando em toda a costa de norte ao sul, contando os peixes? Perguntaram aos amigos mergulhadores? Isso é puramente anedótico. Não pode ser considerado científico, isso é uma piada. Estimativa de censo visual subaquático. Meu Deus do céu. E para quem não, para quem o leigo, estimativa do censo visual, o cara subaquático é o mergulhador, que mergulhou autônomo, deve ser, e ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu o peixe, pronto, está em extinção. Foi mais ou menos isso. É triste. Não. Eu te pergunto de novo, vamos partir do princípio que algumas dessas espécies realmente estejam correndo um certo risco de extinção. Vamos partir desse princípio. Vamos partir desse princípio, que a pesquisa tem algum fundo correto. Qual seria a proposta do setor? Um defeso para essas espécies? O que o setor levaria para a mesa de discussão para chegar? A 445 é legal, foi pesquisada imensamente e a dona Isabela Teixeira tem razão no que está fazendo. Vamos partir desse princípio. Só que, mesmo todas as espécies estando em extinção, não pode se proibir. Mesmo estando em extinção, não pode se proibir. A mesma coisa. Exploração de petróleo, todo mundo sabe que causa danos à natureza. Ninguém proíbe exploração de petróleo. Desmatamento, Klabin que o diga, causa dano à natureza. Ninguém proíbe, não, ninguém proíbe. Ó, isso aqui tá é reserva. Aqui tu pode fazer. Qual seria a solução se essas espécies, 99 espécies, estivessem realmente em risco de extinção? Qual seria a proposta do setor, já que não se pode extinguir uma cadeia da noite para o dia? Bom, a proposta, defesos seriam necessários. O defeso é um pleito do Sindip desde 2010. Em 2010 nós fizemos um processo dentro do Sindip para unificar todas as pescas demersais e paralisar. Foi unificando defesa do camarão, arrasto de peixe, malhe. E foi encaminhado aos dois ministérios, nem resposta recebemos. Foi feito um processo de eleitoral dentro do Sindip, reuniões de várias câmaras, depois reunião com todas as câmaras juntas, foi feita votação. Eu, na época, tive minha proposta como voto vencido, plenamente acatado, mas elaboramos documentos e encaminhamos para os ministérios. Isso foi em 2010. Nem resposta recebemos. Mas suponhamos o quê? Como é que fazem alguns países? Alguns países dão uma pequena taxa de tolerância para esses elasmosbrânquios que têm uma vida longa e menor taxa de reprodução. Como eu volto a te dizer, quando um mestre está trabalhando numa região que ele tem um limite de uma certa espécie que ele pode trazer, ele está trabalhando no alvo dele, mas ele pode trazer uma certa espécie que ele tem um limite de 10%, ou 5%, ou 15% do total da carga dele que ele possa trazer. E ele acha uma grande incidência desse bycatch, dessa fauna acompanhante, junto com o alvo dele. Ele normalmente, os mestres que são conscientes e são bons profissionais, normalmente todos os mestres de topo de produção fazem isso, ele abandona aquela área de pesca e vai procurar uma área de pesca que tenha a incidência do alvo dele com menor incidência da fauna acompanhante, porque ele sabe que ele vai ter aquele limite no porão só para trazer. Agora, se eu estou trabalhando lá fora e todo aquele outro tipo de peixe eu tenho que jogar fora, eu continuo jogando fora na mesma região e vou encher o porão com o meu alvo. E dane-se o descarte. Esse é o procedimento. Isso já foi mostrado numa filmagem na reunião onde estava o secretário da presidente, que é o seu ministro Miguel Rosseto, a ministra Isabela e o novo ministro agora, nosso novo ministro, o Helder Barbalho.
certo? Isso foi mostrado, a filmagem dos descartes de viola, de raia-viola. Foi uma cena ali que tinha uma tonelada de raia-viola no convés e 2 pescadores devolvendo ela para o mar morta. Devolver peixe para o mar morto não é preservação, senhores. Não é preservação. Isso simplesmente é uma preservação virtual para inglês ver, para moralizar os eco-hipócritas nacionais. Bom, nós estamos terminando o nosso programa e tomara que o novo ministro da Pesca, o seu Helder Barbalho, tenha tanto sangue nas veias como o pai dele. Eu estou falando porque morei no Pará, morei em Castanhal, e Castanhal tem quase uma cidade ao lado de Castanhal, chamado Jaderlândia. Tomara, não é, com toda a franqueza, acho que o Ministério deveria ser ocupado por um armador de pesca, ou alguém mais inteirado no dia a dia do setor. Mas isso, como todo ministério, é indicação política, isso é ilusão, é utopia. Bom, não seria o meu ministro, mas se o senhor Helder Barbalho quiser colocar o seu nome na história desse país, ele tem uma grande oportunidade. O ministro anterior, a gente elogiou, achei que ele ia tomar as rédeas do controle do setor junto ao Ministério do Meio Ambiente. Não, o Ministério do Meio Ambiente montou e gineteou, usando o termo gaúcho, em cima. Não, gaúcho, não é que o Ministério do Meio Ambiente gineteou em cima dele, não. Ele foi atraiçoado. Essa publicação foi uma traição. Houve um acordo dentro do Congresso, com o próprio presidente do Congresso, por essa mulher, por essa Isabela Teixeira. O acordo foi feito com senadores, presidente do Congresso, ministro da Pesca, todo mundo. Essa semana ela acordou com todo mundo que não publicaria, a semana seguinte ela foi e publicou. Sinceramente, até hoje nós éramos a favor da manutenção da lei como tal, hoje em dia nós somos a favor de mudar. Se eles têm possibilidade de vir e publicar o que querem por trás, por que nós temos que sempre compartilhar a publicação de alguma coisa com eles? Outra coisa, gaúcho, não interessa de onde vem o ministro. O ministro começou bem. Ele contratou o maior expoente científico do Brasil para ser assessor técnico dele. O mais renomado, pelo menos, que é o seu Fábio Razin, que foi presidente da ICAT 2 vezes. Não é fraco, não. Nós vamos ter uma mudança no rumo do Ministério da Pesca. Tá? Esse ministério o Eduardo Lopes foi melhor, mas o que antecedeu ele foi um desastre. O homem simplesmente entregou a nossa cabeça para o Ministério do Meio Ambiente e consequências estão sendo sofridas até hoje. O Helder Barbalho chegou herdando o maior problema que a pesca já viu. E a postura dele está sendo muito boa, ele está trabalhando de acordo com o que dá para trabalhar por enquanto dentro da lei, mas outras ações o setor vai tomar. Agora eu queria colocar mais uma coisa aqui. Interação do Ministério do Meio Ambiente com o setor acabou. O SINDIP está 8 anos tentando conquistar os pescadores para trabalhar junto com a academia. Essa lei, essa portaria foi uma puxada de tapete em cima do nosso trabalho enorme. O descrédito dos pescadores com a academia vai ser imenso daqui para frente. O que a gente escuta é o seguinte: a gente põe esse pessoal da universidade aqui e depois vem para o IBEM. Eu vou ter um trabalho muito grande daqui para frente para convencer os nossos mestres a intensificarem a saída de observadores científicos, mas não ligados ao Ministério do Meio Ambiente, nem de ONG nenhuma e nem de nenhuma instituição do Ministério do Meio Ambiente, não. Olha, a situação vai se acirrar. Se nós não resolvermos o máximo com o grupo de trabalho, a situação vai continuar se acirrando. Sei lá se vai ter outra paralisação, isso não depende de mim, isso é uma coisa mais a longo prazo. Agora, as ações de melhoria na coleta de informações e de filmagens do descarte e da divulgação midiática disso a nível internacional vão continuar.